nome é Valnice Nogueira, eu sou enfermeira de formação e coordeno desde 2017 a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Eu compartilho com vocês a minha experiência nesse espaço. Eu chego em agosto de 2017 e passo um percurso do conhecimento dos atores envolvidos na Coremu. Então, busco os coordenadores de Coremu que me antecederam, converso com os coordenadores de programa, preceptores e residentes das unidades executoras e dos programas de residência que a gente possui na secretaria e vou compreendendo todo o processo que foi construído. E como a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, que tem uma função prioritária assistencial, torna-se uma instituição de ensino, com a minha experiência docente, eu tento organizar ou reorganizar ou adequar todos os documentos e ações que já eram feitas. E assim a gente consegue construindo com Diário Oficial da cidade de São Paulo, as publicações que são necessárias, com publicização das ações que a gente vem fazendo desde então, os eventos, as cerimônias, a gente tenta trazer, eu digo a gente porque eu não tenho feito esse trabalho de forma isolada, para que a gente consiga publicizar, como disse, a todos aqueles, público interno, público externo, das ações que a Coremu vem desempenhando. A Coremu SMS-SP atualmente possui 8 programas de residência. Então, programa de residência multiprofissional em neonatologia, programa de residência multiprofissional em atenção à terapia intensiva, programa de residência multiprofissional em práticas integrativas e complementares em saúde, programa de residência integrada multiprofissional na atenção à urgência e emergência, programa de residência em cirurgia traumatologia bucomaxilofacial e programa de residência em área profissional odontologia cirúrgica bucomaxilo. Esses 2 últimos são 4 programas. Aguardamos a aprovação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, 2 programas na atenção básica, a saber, atenção básica enfermagem e atenção básica farmácia. A Coremu já formou, ela tem no seu cabedal de egressos 505 egressos, desde a implementação dos programas de residência, ou seja, desde 1984. Penso que a gestão que tenho feito ao longo desses quase 8 anos trouxe alguns impactos que acredito serem positivos. A formação de trabalhadores na lógica da educação permanente, então, o curso de especialização em preceptoria, a concessão de algumas bolsas de pós-graduação estrito sensu, uma vez que a coordenação de programas de Coremu necessita pela legislação ter essa formação, a realização de eventos para solidificar e publicizar as ações que a Coremu tem. Então eu posso dizer dos eventos que a gente faz, os encontros Coremu que nós convidamos trabalhadores de outras Coremus, pessoas afins, os eventos de finalização de trabalho de conclusão de residência, a participação em eventos científicos e as publicações em periódicos que também temos realizados, tanto as coordenações quanto os residentes, ou a gente pode dizer os egressos. Eu finalizo a minha fala dizendo que ninguém é para sempre, que todo mundo é substituível, mas o legado que a gente traz, isso a gente não perde. Então eu me considero uma integrante desse grande legado que é a Coremu SMS-SP. Sou Basílio Milani, né? Trabalho no Hospital Municipal do Campo Limpo, sou coordenador da equipe de bucomaxilo e da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilo. Estou aqui para falar um pouco da história desse programa e da Coremu, né? Do nascimento da Coremu, do engajamento que a gente teve na Comissão de Residência Multiprofissional dentro da Prefeitura. A nossa história começa em 2006 com uma vontade da equipe de ter um programa de residência, semelhante a um programa de residência que já existia na Prefeitura, que era o único, que era um programa de cirurgia bucomaxilo do Hospital do Tatuapé. Nós tivemos então a vontade de montar um programa desse dentro do Hospital do Campo Limpo. Em 2006 começamos a se movimentar, a conversar com o diretor, com o conselho de ensino da Prefeitura, todos estavam apoiando.
montagem desse programa, né, de pós-graduação, essa residência. Em certo momento, né, houve ali alguns entraves não, alguns desafios para que esse programa fosse viabilizado. Um deles, muito marcante, era uma bolsa de ensino para os residentes, né, para eles fazerem uma residência e terem um auxílio financeiro. A residência acabou começando sem esse auxílio financeiro, né, foi uma residência que começou, então, sem bolsa, só que a bolsa era uma coisa importante para a gente. E em 2007, sabendo que já existia no Ministério do MEC, né, o povo chamava de Bolsa do MEC, eu não sei muito bem se naquela época era o MEC que financiava ou se era o Ministério da Saúde. Bom, enfim, né, para se ter uma bolsa do federal, era uma das possibilidades de ganho para os nossos residentes, o programa tinha que ser cadastrado dentro do Ministério da Educação. Então, em 2007, nós cadastramos. Eu cadastrei o programa do Campo Limpo, auxiliei o pessoal a cadastrar o programa do Tatuapé, né, dentro do Ministério, pleiteando essa futura bolsa. Foi se passando o tempo, a prefeitura sanou de uma maneira, né, de uma maneira satisfatória a falta da bolsa, dando uma bolsa para os residentes, completando a bolsa do Tatuapé em 2010 e dando a nossa bolsa do Campo Limpo, né, para os nossos residentes, começando para os 3 anos, em 2010, mas essa vontade de ter a bolsa do Ministério, ela não tinha terminado. Os anos foram novamente, né, passando, a residência foi andando, os meninos tinham essa bolsa, só que chegou um certo momento que nós soubemos que para ter a bolsa do Ministério não bastava só cadastrar o programa no MEC. Precisaria também a prefeitura estar organizada de uma maneira que satisfazesse, né, as necessidades do MEC, da Comissão Nacional de Residência, e do que se pedia era a criação de uma COREMU, de uma Comissão de Residência Multiprofissional. Até então, né, as nossas residências elas não tinham uma orientação de uma COREMU, ela não era ligada a uma COREMU, a gente tinha muito apoio das COREMES, no meu caso da COREME do hospital. Então foi-se tendo essa necessidade de se criar essa COREMU. E essa COREMU, a prefeitura, né, montou o processo para se criar essa COREMU, e eu fui chamado pela Angélica, que é a nossa colega que vai falar também, a participar da COREMU, né? Então a primeira coordenadora dessa COREMU foi a Angélica. E nós fomos então participar da COREMU, da montagem da COREMU, ali do início da COREMU, porque basicamente a COREMU naquele momento dava suporte exclusivamente para a gente, né, do Campo Limpo e para o Hospital do Tatuapé. E quando eu cheguei lá, eu cheguei ansioso, falei, não, vamos lá participar da COREMU, vamos conseguir a bolsa. Recentemente eu lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu nesse primeiro contato com a Angélica, nessa criação da COREMU, que ela falou assim, não, nós vamos aqui tentar pleitear a bolsa para o Campo Limpo, para o Tatuapé, só que a COREMU vai fazer mais do que isso. Nós vamos montar mais programas de residência, nós vamos apoiar mais criação de programas de residência multiprofissional, ou em área da saúde como o de vocês, só que para outras profissões, como enfermagem, etc. Na hora, isso não tinha nunca me passado na cabeça, eu parei, pensei, olhei e falei, não, isso é perfeito, né? Isso é perfeito, não criar uma coisa só para dois programas e etc. Não, isso é perfeito. Falei, tá ótimo, então vamos tocar o barco nisso. Nessa toada já da residência multiprofissional, eu fui estudar lá as regras da COREMU e a gente combinou de tentar angariar programas, pessoas que tinham condições de montar residências e entrar no processo da COREMU e ir lá pleitear essa bolsa, né, cadastrar esses programas no MEC, pleitear essa bolsa para o Ministério da Saúde, toda essa via crucis. E uma das coisas que eu acabei fazendo com relação à residência multiprofissional é que nesse momento fui eu que levei essa ideia para dentro do Hospital do Campo Limpo. Eu fiz lá uma aula com as regras do que seria uma residência multiprofissional, do que se exigiria, né? Pedi para o diretor para convocar os coordenadores de serviço e apresentei, né, a intenção de se criar residências multiprofissionais na prefeitura e o que a gente poderia fazer isso dentro do hospital. E dentro de uma sala a gente foi delimitando, né, as profissões, os serviços que poderiam compor,
o setor que ia ser colocado naquele momento, o diretor gostaria que fosse dentro da UTI, porque era um setor fechado, mais organizado, mais fácil de lidar ali com os preceptores. Teve profissões que não queriam participar, outras queriam. Teve umas que queriam, mas foi chegado à conclusão que não tinha o suporte necessário para ter um residente. Resumindo, ali do Hospital do Campo Limpo, né, nesse momento, além da residência que já existia da bucomaxilo, passou-se a ter o projeto de uma residência multiprofissional, incluindo enfermagem, a psicologia, assistência social, né, formando uma residência multiprofissional em UTI. E esse programa também foi, né, estruturado, colocado dentro da Coremu, e assim como o Campo Limpo, também conseguiu uma bolsa do MEC, né, e é um dos programas que funciona até hoje. Dentro dessa história toda, depois que montou a Coremu, né, que no nosso programa ele passou a ficar debaixo do guarda-chuva da Comissão de Residência Multiprofissional, e não mais ali, né, amigado às Coremes e etc., houve um progresso muito ligado à forma organizacional da residência, né, com diretrizes, com normas adequadas às profissões ali em si, à residência multi. Né, a gente tinha muito o espelhamento da residência médica, mas hoje em dia a gente tem exclusivamente o espelhamento da residência multi, das regras da residência multi. Então, a Coremu ajudou a gente a se organizar muito nesse aspecto. A Coremu acabou ajudando a gente a crescer de uma maneira tanto profissional, né, quanto interprofissional e até como pessoal, porque nós começamos a ter mais contato também com outras profissões, né? O contato do bucomaxilo ele é muito ligado à área médica e principalmente à área cirúrgica, assistencial médica. Por exemplo, a gente tem muito pouco contato com intensivista pediátrico, né, com um assistente social, muitas vezes até com um serviço de psicologia, porque nossos pacientes acabam exigindo um pouco disso, mas essa interação, essa participação, né, dentro da Coremu, né, da vivência com outras profissões, acabou também fazendo com que a gente tivesse um conhecimento a mais, um conhecimento extremamente importante a lidar no dia a dia com a nossa profissão. E então, a partir dessa organização, né, desse contato com outras profissões, hoje em dia a gente tem uma organização da residência, né, a gente tem uma organização da comissão de residência multiprofissional muito sólida, inclusive gerando para nós várias oportunidades de formação, inclusive temos vários preceptores especialistas em preceptoria, eu fiz curso de aperfeiçoamento em gestão de residência, né? Tudo por esse link, por esse lastro de uma organização, né, multiprofissional, voltada para o residente, o que torna a residência hoje uma entidade, eu não sei se eu posso dizer uma entidade, mas um curso muito bem elaborado, pensado, né, e cada vez mais voltado para o ensino, né, com cada vez menos erros, se Deus quiser, né, nós vamos continuar nessa tocada e melhorar isso cada vez mais, né? E esse vídeo aqui, esse encontro, esse relato tem muita importância disso, de divulgar também a importância de tudo que a gente já passou, né? Quem sabe surjam outros no futuro trazendo mais elementos, mais informações, tanto para nós quanto para quem for assistir, né? Para quem estiver aí querendo saber mais, pode procurar a gente pessoalmente, não tem problema nenhum, tá todo mundo aberto. O nosso intuito aqui realmente é informação, é dividir informação, é produzir conhecimento. Acho que é isso. Olá, meu nome é Maria Angélica Crevelin, eu sou enfermeira sanitarista na Secretaria Municipal de São Paulo. No cenário da Comissão da Residência Multiprofissional, era possível fazer programas compostos por várias áreas multiprofissionais na saúde ou programas de área uniprofissional. Naquele momento, 13 profissões da área da saúde podiam compor os programas de residência multi. Mais recentemente, nós temos 15 profissões que compõem aquelas que podem fazer parte dos programas.
Elas vão desde enfermagem, fono, físio, nutrição, psicologia, até medicina veterinária, física, saúde coletiva, odontologia, dentre outras. Nessa época, em 2013, nós tínhamos as residências médicas na cidade de São Paulo e algumas iniciativas como de programas em residência mucomaxilo em 2 hospitais de São Paulo, no Hospital do Tatuapé e no Hospital do Campo Limpo. Eles representaram uma iniciativa muito importante, muito interessante, que funcionou por muitos anos, mas eles não tinham uma estrutura formal organizacional como o Ministério naquele momento propôs e que se expandiu de forma bem interessante no Brasil como um todo. Em São Paulo nós achamos muito interessante essa iniciativa porque era uma oportunidade de garantir um espaço de formação com uma carga horária extensa, com cenários de prática muito diversos, como é a realidade aqui na cidade de São Paulo, onde nós temos mais de 1.000 equipamentos de saúde, e ao mesmo tempo promover, proporcionar para os profissionais recém-formados ou não, mas os profissionais, porque para ser residente, para fazer residência, o profissional, a gente oferece uma modalidade de especialização, a residência para profissionais. Então, naquele momento, a exigência era que nós tivéssemos uma instituição formadora junto com a instituição pública, no caso a Secretaria de Saúde. Nós instituímos a Comissão de Residência Multiprofissional, eu tive o privilégio, a felicidade de ser a primeira coordenadora. Envolvemos hospitais, esses hospitais que tinham os programas da Residência Buco, esses 2, o Campo Limpo e o Tatuapé. Então, os representantes desses programas, naquela época, o Dr. Basílio e o Dr. Procópio, compuseram conosco. O pessoal do programa do Hospital Municipal do Cachoeirinha, da maternidade, que tinha uma proposta de residência em neonatologia, convidamos outros hospitais para participarem também. Fizemos uma seleção pública na qual selecionamos 2 instituições, uma para os programas de residência multiprofissional e outra para o programa de residência em bucomaxilo. Naquele primeiro instante, a Unisa foi a parceira do programa que inicialmente a gente começou em 2014, o programa da neonatologia, o programa de residência multiprofissional em neonatologia no Hospital Maternidade Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, uma maternidade de referência para o município. A instituição parceira naquele momento foi a Unisa, e os programas da bucomaxilo no Tatuapé e no Campo Limpo foi a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Foi organização, a organização do trabalho da Coremu, a criação dos projetos pedagógicos, a busca por coordenadores que tivessem no serviço, por profissionais de saúde que tivessem a qualificação acadêmica adequada, então encontrar mestres, especialistas que pudessem assumir os programas, foi bastante desafiador. Nos interessava muito naquele momento também instituir programas, porque nós teríamos então uma bolsa semelhante à bolsa igual à bolsa das residências médicas, mas também uma carga horária igual, uma carga horária de 60 horas semanais, e nos interessava muito a possibilidade de oferecer esse mergulho, essa imersão no cenário do SUS para esses profissionais, pensando que eles virão, como vieram, nos acompanhar, compor as futuras equipes que viriam e que vieram. Os profissionais egressos das residências multi encontraram um campo de trabalho bastante promissor nos NASFs, os núcleos de apoio à saúde da família, em espaços como serviços de reabilitação da Secretaria de Saúde, dentre outros também, hospitais privados e serviços de outra natureza. Em 2014, nós aprovamos 6 programas de residência, dos quais 2 de residência em bucomaxilofacial, portanto em área profissional ou uniprofissional, e 4 programas multiprofissionais. O programa de residência multiprofissional em neonatologia, na maternidade Cachoeirinha, um programa de intensivismo e urgência e emergência no Hospital do Campo Limpo, e o programa de urgência e emergência no Hospital do Tatuapé. Em 2014, nós tivemos muita felicidade em aprovar 6 programas de residência, 3 em bucomaxilofacial ou em área profissional, uniprofissional, e 3 em residência multiprofissional. 1 em intensivismo, 1 de urgência e emergência e 1 em neonatologia. Constituí a Comissão de Residência Multiprofissional.
encontrar então os parceiros, porque isso não fazia parte da nossa cultura, encontrar os parceiros dentro da estrutura, né, da instituição que pudessem compor a Coremu, foi também convencer a área médica de que era um programa muito interessante e que profissionais não médicos poderiam, porque essa também era uma determinação do Ministério da Saúde, profissionais não médicos tinham condições de assumir isso, então teve sim um estranhamento, né? Porque a residência médica tem uma cultura já bastante estabelecida no serviço público. A seleção pública foi um desafio também, na medida em que era novo para as universidades fazerem esse tipo de composição, mas foi um exercício que deu bastante certo. No momento em que essas escolas aceitaram, né, foram selecionadas para fazerem parte, para serem as instituições formadoras, iniciou-se um novo processo de trabalho, que era então a revisão dos projetos pedagógicos, a organização dos cenários de prática, a negociação com os campos de estágio, além daquele hospital onde os alunos estariam baseados, para que eles pudessem participar, frequentar, conhecer os serviços, porque a gente, na residência multi e na uniprofissional ou em área profissional, a gente entende também que a residência, ela não está presa naquele locus, né? Então a residência que é do Hospital do Campo Limpo, ela não precisa acontecer e não deve acontecer exclusivamente no Hospital Municipal do Campo Limpo, porque o usuário, o cliente, o paciente, ele circula por toda a rede, ele passa pelo hospital, mas ele também frequenta a UBS, ele também frequenta a unidade de urgência e emergência, ele frequenta a unidade de especialidades e é o mesmo usuário. Então nós precisamos entender essa trajetória, entender esse caminhar do usuário no território, para que a gente possa pensar no melhor projeto assistencial para ele. Então, é com muito orgulho que eu faço esse depoimento, esse relato de ter feito parte disso. As pessoas que continuaram e que continuam, que me sucederam, nos sucederam, fazem isso com muito mais primor e com muita dedicação também. Foi uma oportunidade única. Eu sou Carmen Rocha, psicóloga de formação e atualmente coordenadora do Serviço de Psicologia e do Programa de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde na área de terapia intensiva, na Unidade Executora Hospital Dr. Carmino Caríquio, mais conhecido como Hospital do Tatuapé. É um prazer estar aqui, primeiro é uma honra. E eu vou contar um pouquinho de como foi a minha participação lá atrás, voltando um pouquinho na linha do tempo e falando desde meados de 2014, quando eu participei da mesa de negociação na unidade hospitalar do Hospital do Tatuapé para que fosse implementada o programa de residência multiprofissional. Era uma coisa bastante nova, inédita, pioneira, na verdade, na cidade e no município de São Paulo. E na época, quem estava eram a diretoria do Hospital do Tatuapé, nas pessoas do Dr. José Carlos Ingrund e do gerente assistencial, Dr. Flávio Hinojosa, e também a coordenadora do serviço multiprofissional, doutora Regina Maria Loda. Foram articular a enfermeira Marici e a doutora Ana Zollner. Nesta época, o Hospital Tatuapé já tinha os programas de residência na área médica e na bucomaxilofacial. Nosso diretor, inclusive, na época era o presidente da comissão de residência médica, e Dr. Antônio Procópio fazia parte também da liderança da residência em área de bucomaxilofacial. Foi uma surpresa para todos, uma grata surpresa, mas ao mesmo tempo um momento de muito impasse, de muito medo, porque para nós era tudo muito novo, a gente não sabia direito como iriam ser as coisas, mas ao mesmo tempo ficamos bastante satisfeitos com o convite e a proposta. Essa proposta foi feita na época, ela foi estendida para os dois maiores hospitais do município de São Paulo, que eram e ainda são o Hospital Municipal do Tatuapé e o Hospital Municipal do Campo Limpo. E nós, do Hospital Tatuapé,
já tínhamos, eu creio que uma vocação para a residência, porque nós tínhamos já a médica e a da bucomaxilo. A área de psicologia, em especial, nós tínhamos também uma experiência anterior com estagiários no serviço de psicologia. Uma experiência bastante exitosa com uma universidade privada e já tínhamos então um gosto pela questão do ensino junto à assistência. Nesta época nós tínhamos estagiários em psicologia e fisioterapia, dentro da unidade de terapia intensiva. Eu contava com o meu colega, que na época também era coordenador do serviço de fisioterapia, fisioterapeuta Luiz Antônio Nunes. E então nós já tínhamos esse gosto, essa preferência pela questão do ensino e resolvemos então aceitar. Acho que com bastante medo, com algum receio, mas acho que o sentimento de audácia acabou sendo um pouco maior do que o sentimento de medo. Então, na época, nós abrimos essa possibilidade com algumas áreas, algumas especialidades, e já de pronto, os serviços que aderiram foram os serviços de psicologia, fisioterapia, nutrição, enfermagem, terapia ocupacional e farmácia. Também nesta época foi colocado que, além de serem essas duas unidades executoras, Hospital do Tatuapé e do Campo Limpo, aquelas que iniciariam, seriam ali as precursoras deste movimento de residência, nós também tivemos estabelecidos duas áreas de concentração, quais sejam a unidade de terapia intensiva e o pronto-socorro. Então, a gente tem agora as áreas de atenção concentradas, atenção da terapia intensiva e a área integrada de atenção à urgência e emergência hoje atualmente. Em 2015, então, a gente inicia formalmente e de uma maneira mais prática a residência multiprofissional em si. Nós tínhamos já, enquanto experiência e vivências dentro do hospital lá do Tatuapé, visitas multiprofissionais, atendimentos compartilhados entre serviços e especialidades. Então, isso foi algo que, de alguma maneira, facilitou bastante quem já estava envolvido com a área de ensino. Então, vem aí a Coremu, a Comissão de Residência Multiprofissional, garantir uma maior representatividade de nós todos dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que até então, e ainda hoje, de muitas formas, é vista muito e com uma identidade muito mais voltada para a área da assistência, do serviço em si, e não tanto do ensino. Então, com a Coremu, né, com o surgimento da Coremu, eu acho que a gente pôde ali começar a ter uma maior representatividade e também buscar essa identidade de quem nós seríamos ali dentro da secretaria. Tivemos a Angélica como primeira coordenadora e nesse início nós tínhamos uma parceira como instituição de ensino superior, que era a Unisa. Depois de um tempo vieram outras coordenadoras, eu me lembro bem da Rosana, que coordenou a Coremu, e agora mais recentemente e atualmente nós temos a doutora Valnice Nogueira e também atualmente a gente tem como parceira de instituição de ensino a própria Escola Municipal de Saúde, que foi uma grande conquista, um super avanço, nós podemos contar com profissionais da casa, da própria prefeitura do município de São Paulo, enquanto formadores da área de educação e de ensino. Essa foi uma conquista durante a coordenação da doutora Valnice e tem dado bastante certo. Ainda continuando falando em algumas conquistas que nós tivemos durante esse tempo, e aí na linha da história da existência dos programas de residência multiprofissional, nós conseguimos ter uma maior visibilidade nos diferentes campos de saber, nas diferentes especialidades dentro do hospital, em especial, que é a área onde eu estou,
uma maior e melhor qualificação dos profissionais, não só dos profissionais residentes, mas também dos profissionais que atuam como preceptores, tutores, coordenadores. Tivemos um êxito muito bom nessa díade que é o ensino, serviço ou assistência em vários equipamentos de saúde, nas unidades hospitalares, nas unidades básicas de saúde. Contamos hoje com as PICs, que são as práticas integrativas e complementares de saúde, que também vieram a acrescentar no conjunto e no corpo de toda essa residência multiprofissional. Falando de um jeito assim bem mais prático, de um jeito muito positivo, eu particularmente, as minhas 2 últimas turmas de formandos lá do Hospital Municipal do Tatuapé, nós temos 100% de colocação no mercado de trabalho desses profissionais. Então isso é uma conquista de uma monta muito importante, porque nós entendemos que esse profissional que vai para o mercado de trabalho, que está sendo colocado e que sai de uma residência multiprofissional, ele é um trabalhador, que ele tem uma visão e uma atuação muito mais voltada para um senso crítico reflexivo, ele é um profissional mais e melhor humanizado, ele é um profissional que sabe trabalhar, que sabe dos conceitos não só teóricos, mas que teve um campo de prática para essa integralidade da assistência e do serviço em saúde. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, no final das contas, uma melhor qualidade de assistência também para o nosso cliente, o nosso paciente, que é o centro da assistência e do serviço na saúde do município de São Paulo. Então, eu acredito que essa talvez seja a nossa grande conquista, né? Que é ter uma qualidade de assistência melhor para o nosso cliente ou paciente. Esse profissional residente, ele também sai com aprendizado numa perspectiva de trabalho não somente multiprofissional, mas também interprofissional, porque faz parte do processo de formação do residente ter essas inter-relações e essas trocas e esse compartilhamento do saber com os outros colegas. E também eu iria até um pouco além. Em alguns casos a gente consegue até ultrapassar aí para aquilo que é tão idealizado, que é a transdisciplinaridade. Então, por exemplo, hoje no hospital é possível um residente, numa discussão de caso e numa articulação de prescrição assistencial, e não mais a prescrição médica, né, mas uma prescrição assistencial para um paciente, por exemplo, o paciente amputado que acabou de voltar do centro cirúrgico e reservou a vaga e está lá na unidade de terapia intensiva e está com aspectos ou sintomas que sugerem uma depressão e o médico prescreve um antidepressivo, e o psicólogo consegue discutir o caso e levar os aspectos que são os aspectos emocionais dessa perda do membro, desse trabalhar do luto e propor um aguardar, né? Vamos dar um tempinho, vamos esperar um pouquinho mais para entrar com antidepressivo, vamos primeiro tentar trabalhar esses aspectos que estão relacionados a poder sensibilizá-lo ou ajudar no fortalecimento egóico ou buscar estratégias que sejam para fortalecê-lo e deixar ele se sentir também um pouco triste, entender que, né, ele tem que trabalhar aquele luto, enfim. Isso é de um ganho tremendo para a gente que está lá na assistência, porque a gente percebe o quanto que o cliente, o quanto que o paciente se favorece com tudo isso, com essa visão mesmo mais transdisciplinar, com essa questão de uma assistência mais ampla, mais completa, mais humanizada. Eu sou uma apaixonada pelo ensino na residência, eu falo de um lugar de muita honra e, acima de tudo, de muita satisfação, porque, além de tudo, a gente coloca também aí no mercado de trabalho profissionais que são preparados também para trabalhar na assistência, na área de educação, na área de pesquisa, na área de gestão e, acima de tudo, entender que o programa de residência multiprofissional no município de São Paulo e principalmente através da Coremu,
ele vem fortalecendo muito a questão da assistência no SUS. A gente poder entender que uma Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente liga o serviço em saúde e assistência direto, é a primeira coisa que nos passa quando a gente pensa, que pode ser também hoje considerada um lugar de aprendizado, de ensino e voltado a uma educação mais ampla. Eu acho que era isso. Eu espero conseguir ter falado um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso caminhar. Tivemos alguns desafios, continuamos tendo. Eu acho que isso também é algo que é pertinente à própria educação, ao próprio ensinar, ao próprio conhecer. Mas, acima de tudo, tivemos conquistas muito, muito importantes durante esse tempo de existência do programa de residência multiprofissional. Meu nome é Valnice Nogueira, eu coordeno a Comissão de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, que a gente chama de Coremu. E agora eu estou aqui para condensar todos esses relatos, fazer essa trajetória histórica da Coremu SMS-SP. Então, o primeiro relato vem com o Dr. Basílio Milani, onde ele conta a história do primeiro programa de residência em área profissional em bucomaxilo. Depois ele traz a história dele, do desejo da construção de mais um programa, da criação de mais um programa, lá no Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, chamado Hospital do Campo Limpo. E aí ele faz a conexão com a fala da Maria Angélica Crevelin, que é a criação da Comissão de Residência Multiprofissional aqui na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, atendendo aos requisitos legais. Aí a Angélica conta um pouco sobre essa trajetória e organização frente à Secretaria, frente aos impactos e pactuações, para ser mais explícita, com as instituições de ensino. Depois a gente tem aqui a fala da Carmen Rocha, dando o seu depoimento de toda essa trajetória para a criação dos programas de residência multiprofissional, das pactuações nas unidades executoras, das articulações com os profissionais de saúde que farão parte, que fizeram parte da tutoria, da preceptoria e da própria coordenação, da relação de formação desses profissionais de residentes, da empregabilidade desses residentes no mercado de trabalho. Eles formam para o SUS e voltam para esse SUS que eles foram formados. E, por fim, da minha experiência enquanto coordenadora dessa comissão, da organização dos processos de trabalho, da formatação frente aos requisitos que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação nos pedem por meio das legislações, e dessa dedicação que a gente vem fazendo ao longo desses 40 anos, fazendo a conta toda desses programas de residência, e dos últimos 8 anos à frente desse lugar, com essa equipe que eu tenho tentado, como coordenadora, trazer para a melhor qualificação profissional, para a união de esforço de trabalho, frente à formação dentro da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.